Fala pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Mais um episódio do nosso Chama PX. Hoje um episódio muito especial pra gente, duas presenças ilustres aqui pra nós. Na mesa aqui comigo hoje, como sempre, o nosso querido Bob. Vamos lá, pessoal, hoje vai ser top. Nosso chefinho aqui da Scarpress, o Andrei, o nosso diretor-geral aqui. E, como nosso convidado de honra hoje, a gente tem aqui Ronaldo Lemes, diretor executivo da GoBrax. 27 anos de experiência no transporte, muito tempo inserido dentro da área e muita experiência para agregar conteúdo aqui com a gente hoje, né, Bob? É isso aí. Vamos lá, é um prazer estar com vocês aqui nessa mesa e poder contribuir com o transporte, né, que é uma das missões de vida que a gente tem, é contribuir muito com o TRC. Então, espero trazer bastante conteúdo da minha vivência, dessas quase 3 décadas aí dedicados ao transporte rodoviário de carga. Show de bola. Só pra gente pegar um histórico aqui pra galera te conhecer um pouquinho melhor, Ronaldo. Legal. Como é que começou a tua história até chegar à GoBrax hoje? Bom, a minha história, né, resumidamente, eu iniciei lá um pouco antes dos anos 2000, lá em 1997 eu iniciei no transporte. E de lá para cá eu passei dentro de uma transportadora que eu vivi 20 e alguns anos, passei por todos os cargos. Iniciei a minha carreira como ajudante geral nessa transportadora, fui motorista por 1 ano e meio, né? E aí entendi que é uma profissão maravilhosa, mas que não era para mim, por toda a infraestrutura e risco que você tem, né? E aí eu obedeci minha mãe, né? Eu investi tanto em você. E eu queria ser o que o meu avô foi no passado. Então, e ali para frente eu fui passando por todos os cargos dentro de uma transportadora até chegar ao topo, né, de ser um diretor de operações. Vivi a minha carreira apenas em 2 transportadoras, né, na Transportadora Sulista, que foi meu berço, foi onde eu aprendi tudo, e na Ritmo Logística, né, onde eu tive o prazer de trabalhar numa grande companhia, né, internacional. Então, eu vivi o mercado do Mercosul, né, intensamente. Então, me deu uma bagagem gigantesca também. E tudo isso culminou em hoje ser convidado a ser sócio diretor lá na GoBrax, que fazer do lado de cada mesa é diferente, né? Então, o que eu era pedra, eu virei vidraça. Então, assim, a gente começa a viver outras dores e está sendo uma experiência incrível, né? Nesses últimos 3 anos que eu tenho vivido de GoBrax, eu tenho conseguido trazer soluções e impactar não apenas um CNPJ, como eu vivi a vida toda, né? Com certeza. Mas hoje mais de 2.000 CNPJs impactados com a nossa solução, que é uma solução disruptiva e que traz o motorista para o protagonismo, né, do transporte. Então, eu fico muito feliz pelo convite e vamos lá, estamos prontos para contribuir com os telespectadores do Chama PX. Show de bola. A gente até trouxe o Andrei aqui, como você falou. Hoje a GoBrax contribui com mais de 2.000 CNPJs aí pelo Brasil. Uhum. E a Scarpress é um desses parceiros que a GoBrax vem ajudando e vem estruturando, assim como os outros. Então, é muito legal hoje a gente usar o termo performance de análise de motorista ali, né? Performance de motorista. Então, o termo telemetria hoje já é um pouco mais... não é muito agradável aos olhos do motorista, né? Sim. Então, eu queria que você falasse para nós o principal intuito da GoBrax na utilização dessa tecnologia de análise e desempenho de motorista e como que ela contribui tanto para com o motorista quanto para com a empresa que está fazendo o uso dessa tecnologia. Claro. É um excelente ponto, né? Porque hoje, quando você fala telemetria, você um pouco... coloca o motorista no centro de ser controlado, né? E a nossa ferramenta vem na contramão disso. A gente vem para desenvolver o motorista, né, o gestor de frota, né, e dar maior visibilidade para o empresário, né, que quem está investindo, tomando todo o risco lá, fazendo a operação acontecer. Então, a GoBrax nasceu há 10 anos atrás, né, sobre uma ideia visionária dos nossos fundadores, que é o Rafael Sabini e o Thiago Bona. E eles tiveram uma grande ideia de controlar
na questão do compliance, do desvio de diesel, né? Do dreno, né? Que é o famoso dreno que a gente vive aí muito, o TRC sofre muito com a má índole, como em qualquer profissão hoje a gente tem isso, né? Mas aí essa solução ela foi sendo ampliada, né? E como os meninos têm muito pensamento em high-tech, em tecnologia, em trazer a facilidade através da tecnologia, foi ampliando esse escopo e fomos buscar os dados fidedignos da CAN. E aí a gente criou uma plataforma, né? Já estamos na 3ª versão dessa solução. E vem novidade por aí. Isso é bom, isso é bom. 2026 a gente vai trazer um novo pacote de soluções. Mas aí eles visionaram isso e trouxeram dados fidedignos trazendo decisões, não só para o gestor e para o empresário, mas para o motorista, que era o cara que está solitário lá, né? Que é o gestor da cabine, né? Ele é o principal protagonista do jogo. Então, ali foi a grande sacada. A gente fala nos 3 níveis de gestão da transportadora a mesma língua, de uma forma simples e lúdica, trazendo decisão e não mais o gestor, o empresário ter que manipular dados, né? Porque a telemetria tem muito disso, né? Ela traz muita informação, mas ela traz pouca conclusão, né? Pouca decisão para você tomar imediata. E a ideia do Thiago e do Rafa foi trazer a decisão para frente do gestor, para frente do motorista, para que a tomada de decisão seja rápida e a economia acompanhe isso, né? E a gente acertou muito nessa solução e hoje a gente impacta tanto os embarcadores como os transportadores, mas não só na economia, mas principalmente na segurança viária. Então, isso tem dado excelentes retornos, né? O nível de sinistro diminuiu gigantescamente dentro dos nossos clientes. Isso tem reportes e são fatos e dados fidedignos. Então, a solução ela nasceu há 10 anos atrás, né? Buscando a questão do compliance, do desvio, mas aí teve essa ideia visionária de trazer a tecnologia a favor do motorista e dos gestores das transportadoras. E vem trazendo cada ano que passa, né? Eu estou há 3 anos junto com eles lá e a gente vem trazendo soluções novas a todos os anos. E agora a gente está num viés de muita expansão. Então, trazer não só manter a plataforma, né, a solução, de uma forma que o gestor e o motorista usem, mas também trazer inovação para o transporte rodoviário, para o empresário, para que ele possa realmente se sentir confortável, né, Andrei? Porque é um desconforto gigante, você toma risco todo o tempo. Então, quanto mais a gente conseguir trazer soluções que mitiguem o esforço do motorista na ponta, fazendo com que ele seja um melhor profissional, o gestor sendo mais preparado para a tomada de decisão e o empresário tendo condição de analisar se ele toma mais risco, se ele se mantém naquela posição, eu acho que isso é fantástico. Dentro da nossa solução, a gente consegue trazer esses 3 níveis a falar a mesma língua. Show. Acho que é bacana ouvir o Ronaldo falando isso, porque a gente vai muito de encontro, né, Bob, com o que a gente conversou com o Andrei. Acho que no nosso primeiro episódio a gente falou muito sobre esse objetivo da Scarpress, até com o Mário a gente também conversou sobre isso, de moldar e melhorar a estrutura para o motorista, tornar esse motorista um profissional melhor. E o uso da tecnologia, né, Andrei, dentro da empresa, que hoje, para a Scarpress, é algo inevitável. A gente está cada vez mais buscando novas tecnologias para melhorar tanto na análise quanto nos resultados, né? Sim. Desde o início da empresa, desde o primeiro caminhão, eu sempre busquei controlar os gastos da operação, com o motorista, com o caminhão, e inevitavelmente a gente cai no maior custo da operação, que é o combustível. Hoje fala-se numa situação de excelência 32%, e para quem não cuida muito, de 40% a 45%. Esse é o grande abismo que existe entre você cuidar da média e você
não está nem aí, está deixando na mão do motorista. Então, eu passei por tudo isso. Eu, já desde o primeiro caminhão, quando eu, por ocasiões diversas, eu tive que trocar o motorista, já visualizei o impacto da diferença do consumo. Então, ali já começou a me incomodar muito. Meu, como que aquele motorista fazia uma média de 2,6 e esse não faz 2,4? Então, começou uma briga na minha cabeça. Como que eu posso fazer para controlar isso? Chamei o motorista, conversei bastante e falei, rapaz, o que tu está fazendo? Então, era um voo completamente cego. A gente não sabia aonde, como, quando que ele estava botando para derreter mesmo, né, o combustível. E não é só o combustível. Vai muito além do combustível. Um caminhão, quando ele está sendo bem controlado ou bem pilotado, ele economiza pneu, ele economiza motor, automaticamente a manutenção diminui drasticamente. O consumo de arla também é ligado diretamente ao pedal. O consumo de diesel, então, nem se fala. Então, isso vinha me perturbando desde o primeiro caminhão. Aí logo já comprei o segundo, o terceiro, o quarto, 5, 10, 15. E essa Foi mordido pelo bichinho do transporte. Então, esse meu desconforto só foi aumentando. A dor de cabeça. Antes era só aumentando, com porque aí aumentou vários motoristas, várias marcas de caminhões, e aí eu comecei a ficar louco. Como que eu faço para controlar tudo isso? Aí você começa a separar, tenta separar o joio do trigo. Aí você identifica um motorista bom, mas o caminhão dele já não é tão bom. Aí eu comecei a tentar fazer umas soluções caseiras, tipo, tentava fazer a média por abastecimento, que a gente chama de fazer a média na boca do tanque. E aí o que começou a acontecer? Cada número, cada cálculo começou a correr para um lado e para o outro, e eu comecei a ficar muito confuso. O que eu faço? E eu sempre tive a vontade de premiar o bom motorista. Até tentei fazer isso de alguma forma, de novo, na boca do tanque, e tentando controlar, e aí vinham as mensagens da seguradora que o veículo estava em alta velocidade. Então, eu estava tentando controlar tudo isso. É o caos, né? Quando você chega os bons problemas do crescimento, né, Andrei? Então. É um caos. E aí você precisa de ajuda, né? Não é só na gestão, é na tecnologia, né? No controle. Verdade. E é um ponto muito importante, porque vários empresários, né? Quando tem o prazer de abrir um negócio, tem a ideia e é visionário, talvez não consegue mapear e planejar o quanto vai passar por uma turbulência, né? Não tem como. E aí você vai na tentativa e erro. E quando você desperta, e rapidamente se despertou, e hoje vocês têm uma gestão muito mais apurada, uma governança, né, ímpar, o que acontece, né? Qual que é o pulo do gato? É você unir pessoas que têm o comprometimento e têm técnica para tocar o negócio com a tecnologia. E é o que a ScarPress vem fazendo e mostrando mês a mês a evolução dos resultados, né? Que já deixo aqui meu parabéns ao time de motoristas, aos gestores da ScarPress, o quanto é importante ver essa evolução, né? De quando a gente iniciou esse processo há um ano atrás, um ano e meio atrás, e hoje é onde a gente está, né? De resultado, de grana que a gente deixava na mesa, de segurança, né? De bem-estar do motorista. Então, como você falou, quando você começa a contar a história, a gente começa a ficar assustado, né? Como psicologicamente vive um empresário, né? Para quem acha que é fácil, né, ser empresário. Quando está rampando uma empresa, né? Então, não é fácil. Isso ficou muito latente e ainda mais visível quando, depois do 20º caminhão, a gente implantou na empresa um sistema
bem profissional, né? Porque antes a gente fazia tudo em tabela de Excel, então era uma coisa bem amadora, vamos dizer assim, né? Depois da instalação do sistema, que aí mesmo os números apareceram, e aí que eu fiquei É o choque de realidade, né? choque de realidade. A diferença de um motorista para outro era gritante, de uma marca para outra era gritante, ou muitas vezes a mesma marca do caminhão fazendo médias muito diferentes. Aí você consegue identificar que é o motorista. Mas quem disse que é o motorista e não é o caminhão? Quem disse que esse caminhão não está precisando de uma manutenção, não tem um bico injetor com problema, uma válvula que precisa ser regulada, ou um mapeamento que precisa ser calibrado, calibrar a caixa de marcha, uma série de coisas que o caminhão precisa estar muito bem alinhado, e você fica culpando o motorista. Então era uma guerra absurda, porque como eu controlo muitos números, eu vou para cima tentando encontrar de alguma forma uma saída para que esses números melhorassem mês a mês. Sem sucesso. Então, assim, e eu comecei a pensar, bom, eu preciso, naquele momento eu pensei, eu preciso de uma telemetria. Aí algumas marcas, elas vêm com uma telemetria embarcada, aí alguns te dão 1 ano gratuito e depois eles cobram uma mensalidade, mas aí você fica um pouco perdido porque os parâmetros são diferentes, marca a marca. Você tem eu gostaria de fazer uma gestão de um fornecedor apenas. Unificado, né? E por uma ocasião ou um golpe do destino, eu fiz um plano de manutenção na DAF e eles me informaram que naquele plano a gente ia ter uma gestão da GoBrax. Conectividade da GoBrax. Nunca ouvi falar, vou ser bem sincero, nunca ouvi falar, e eu ainda, olha só como é que são as coisas. Eu ainda falei assim, não dá para cortar, não dá para cortar isso aí, porque é mais um custo embutido. Não, mas isso aí a gente está dando. Ninguém dá nada. Ele está embutido. Não, mas aqui a gente tem uma grande parceria com eles. Bota para rodar e vê se tu vai gostar. Se tu não gostar, eu mando cortar. Rapaz, eu agradeço aquele homem até hoje. Foi um bom vendedor, né? Foi. E ele era um vendedor de plano de manutenção da DAF. DMS. Então, o que aconteceu? Entrou o primeiro caminhão com a GoBrax instalada, chamei o Matheus, joguei a responsabilidade na mão dele, porque ele é o gestor, né? Eu sou o proprietário, mas eu fico dando pitaco e cobrando, né? Claro. Mas eu preciso cobrar de alguém. Fazer o follow-up. Então eu coloquei isso na mão do Matheus, automaticamente foi para a mão do Bob também, que é o nosso gerente da frota, e os dois entraram num parafuso, né? Porque quando eu comecei a ver os primeiros números, os primeiros resultados e o que dava para visualizar, eu fiquei doido, porque era o que eu sempre sonhei, era o que eu precisava. E aí, automaticamente, eu já senti que, bom, agora eu vou ter o controle real do que está acontecendo, do caminhão, do motorista, da pilotagem, de tudo. Até mesmo eu vou mais longe ainda. Agora eu estou numa vibe de ficar fazendo média até pela bandeira do posto. Que, para mim, diante das minhas leituras lá que eu estou fazendo... Cada vez mais crítico, né? Exato. A Petrobras está fazendo melhor que a Ipiranga. É coisa de... Sabe? Quando você consegue ir lá no fino do fino do fino. E tudo importante. Isso, a GoBrax fez com que a gente conseguisse enxergar isso. Hoje eu considero que a gente está completamente num patamar acima, muito acima de quando eu comecei. Eu posso ficar aqui falando a tarde toda da experiência que eu tive desde o princípio, porque mudou completamente a minha empresa. Que legal. Mudou completamente. Até porque no começo, quando você começou, na época eu ainda viajava, você começou aquela, vamos botar média, vamos botar premium, e daí ficou aquela coisa, mas que média que vamos botar nesses caminhões? Pois temos que ver a marca, a melhor marca que está fazendo o motorista daquela marca está fazendo quanto, vamos ter aquela como parâmetro. Do Scania, vamos ter aquele motorista como parâmetro, todo mundo vai ter que ir naquele embalo.
Mas... Nem sempre é a não, realidade. e daí né? ficou, quando veio a Gobrax, eu acho que superou a média que o André queria colocar Isso aí. como parâmetro. Né? Era um voo muito. cego, né? Eu acho Era que é voo um cego. bom ponto, Bob, que você colocou. E assim, André, agradeço pelo reconhecimento. Eu acho que a Gobrax nasceu para isso, para dar tranquilidade e melhor tomada de decisão, porque hoje, dentro de uma empresa, você toma decisão a todo tempo, né? E a gente veio para colaborar e trazer, captar o dinheiro que está virando CO2 lá no escapamento, de uma forma não produtiva, né? Então a gente vem deixando dinheiro na mesa, a gente está aqui para ajudar vocês a recolherem isso. Mas o ponto que eu queria falar, Bob, que você tocou aí, nem sempre o bom motorista que a gente tem no feeling, né, que a gente olha lá por média, por prazo de entrega e tal, nem sempre ele está na high performance. Então, assim, a gente olha no retrovisor, que quando a gente faz na caneta, né, a gente olha e fala, pô, o histórico do Bob sempre foi bom, então o Bob é o parâmetro da nossa frota. Ele é o melhor cara da nossa frota. Mas quando a gente vai medir a dirigibilidade do Bob, me perdoe eu pegar você como exemplo, Bob, que você é um cara da estrada, um cara que conhece, viveu na prática e hoje está desenvolvendo pessoas, o Bob tem alguns pontos a melhorar. Tem excelentes pontos já que ele vem trazendo, por isso que ele é o melhor, mas ele ainda tem pontos a melhorar. E quando a gente olha nesse diagnóstico, quando você se deparou com esse diagnóstico, quando você instalou lá no primeiro caminhão DAF, quando você foi o vendedor de DMS conseguiu convencê-lo a usar a nossa tecnologia, você tem um diagnóstico claro do que você está fazendo certo, então você tem que potencializar isso, e o que você não está fazendo de acordo, vamos colocar dentro do padrão. Então, linkando com essa observação do Bob, com a questão que você colocou de você enxergar em várias plataformas soluções diferentes, resultados diferentes, né? A gente hoje une tudo isso numa solução só, né? A gente avalia todas as marcas hoje que operam na América Latina, todas estão colocadas para leitura dentro da nossa plataforma, com base na ficha técnica da montadora. Então, ou seja, não é uma receita que a Gobrax coloca, né? Cada montadora teve sua engenharia, desenvolveu aquele caminhão para aquele trecho, para aquela forma. Então, a receita está ali para você seguir. Então, é com base naquilo que a gente pega todos os dados da CAN, transforma em dashes que são fáceis de tomar decisão, lúdicos para o motorista, para o gestor e para o empreendedor, falar a mesma língua. E aí a gente consegue potencializar a dirigibilidade do motorista, desenvolver o motorista que ele não está no estágio padrão que a ScarPress precisa. Então, a gente consegue falar, ó, cara, você tem que tomar esse remédio. Tá afim de se tratar? Tô, então nós vamos te ajudar. E aí a gente entra com uma jornada de treinamentos, de desenvolvimento. O motorista consegue analisar na palma da mão dele o quanto ele foi eficiente ou não naquele trecho que ele percorreu. Então isso muda o jogo e a gente para de olhar no retrovisor, de fazer o fechamento do mês, ou o fechamento da semana, ou até mesmo o fechamento da viagem. A gente consegue colocar um gestor à altura do Bob, olhando todo dia a plataforma, 10 minutos de manhã, e vendo quem ele tem que fazer um follow-up de instrução ou não. Então a gente consegue mudar o jogo durante a produção, né? Que antigamente a gente tinha que esperar o caminhão parar, chegar aqui, conversar com o motorista, discutir sem fatos e dados, né? Sim. Aí a gente entra por várias situações de tangente que leva, né? Eu que eu subi, peguei trânsito, que eu desci, eu estava muito carregado, o meu caminhão não está legal, né? Enfim, várias variáveis que hoje elas ficam transparentes com o diagnóstico da plataforma. Pegando nesse ponto ali, é a questão que, como tinha antigamente, né? Não, mas chegava na mesa, prestava uma conta, alguma coisa assim, os motoristas, normalmente os patrões que controlavam nas antigas médias, chegavam e diziam, não, mas tu não fez média, tu não bateu, não, mas aqui eu peguei aquele trecho lá com a mais subida e não sei o que lá, e o fulano foi por lá, que se comparava muito mesmo a marca, tinha que se fazer a mesma média, né? É isso aí. Mas hoje com a Gobrax, tu vê que pode ter trechos diferentes, vai ter médias diferentes,
Mas tu vai ver a produtividade, se todo mundo chegou a atingir o máximo do caminhão, Se né? você está trabalhando dentro da high performance que aquele momento te permite. Porque a média, ela cai por terra, ela é importante você olhar, mas no final de toda essa jornada que a gente mede, né? Que são os 6 parâmetros, pedal do acelerador, né? Aí a gente fala de média. Na GoBrax a gente não olha a média primeiro, a gente mede eficiência por parâmetro. Cada parâmetro tem um peso, esse peso a gente faz uma nota, que é o score do motorista, e só de você olhar a nota do motorista, você já entende se esse cara está no patamar que a empresa precisa ou ele precisa de desenvolvimento. Então, a nossa plataforma traz um raio-x muito importante para o transportador tomar as decisões e desenvolver pessoas. Então, no mercado como a gente está hoje, com falta de motorista, né, infraestrutura na estrada difícil, então assim, tudo é difícil para você querer ser um motorista hoje, né? Então é muito difícil você despertar alguém para ser motorista, você indicar seu filho a querer ser motorista de caminhão, né, o seu amigo. Então, quando a gente começa a trazer uma possibilidade do motorista ser realmente um gestor de cabine, ele analisar seu cockpit, porque é o que a gente faz diariamente nas empresas. Você falou muito que você avalia os números, então você tem teu cockpit ali. Sim. Né? Eu sempre gosto de fazer uma analogia com o piloto de avião. O piloto de avião, ele estuda, ele se forma, ele vai ter as experiências, né, as horas de voo para se tornar realmente um profissional independente que pode atuar naquele modelo de aeronave, né? Se ele tiver que sair daquele modelo para o próximo, outro, ele tem que fazer um novo curso, ele tem que estudar tudo de passar novo. por uma nova simulação. E por que hoje a gente tem 5 ou 6 marcas no Brasil de caminhão e o motorista ele tem a carteira aí, ele já está condicionado a dirigir qualquer caminhão. É. E a gente sabe que na prática, eu fui motorista, você foi motorista, vocês sabem que na prática não é assim. Cada modelo tem uma forma de tocar, tem características diferentes, tem o painel é totalmente diferente. Então, assim, tudo isso muda o jogo, né? E atrelado a um pouco do que a gente estava falando nos bastidores aqui, né, sobre manutenção, né? Você enxerga todo o processo, mas você não enxerga o que se o veículo realmente está regulado para aquela operação, né? E aí, sabiamente, que o Andrei falou que ele vivenciou isso na prática e viu o quanto é possível você melhorar e parar de deixar dinheiro na mesa se você tiver uma análise crítica importante da plataforma, porque os números estão ali gritando, né? Uma fórmula de semáforo, verde, vermelho e amarelo. Se você souber interpretar e entrar no fino como o Andrei tem feito, vocês têm feito na SkyPress, né? E eu falo vocês no âmbito dos motoristas analisando o aplicativo e querendo ser melhor, ser um gestor de boleia, vocês gestores, né? E o Andrei lá em cima olhando e batendo bumbo e tendo hoje o prazer, né, de sair do desconforto, né? Não tem como zerar, né, Andrei? O transporte é muito dinâmico, mas a gente consegue melhorar bastante a qualidade de vida. Eu lembro bem quando chegaram os primeiros números dos veículos DAF e eu gostei muito da plataforma, onde ela me dava muita visibilidade do que estava acontecendo. E aí logo eu já fui em cima do Matheus e falei, Matheus, liga para a GoBrax e verifica se eles são multimarcas, se eles atendem multimarcas. Legal. Até então, eu estava tão focado para entender e aprender ali o sistema que eu nem fui atrás dessa informação. Quando eu recebi a informação de que vocês trabalhavam também com todas as marcas, imediatamente eu mandei instalar em todos. E aí, claro, que os números começaram a aparecer e para nós foi sensacional. Esse exemplo que aconteceu semana passada foi muito emblemático na empresa. Nós temos um caminhão da marca Volvo, onde ele carrega e descarrega ponto A, ponto B, ponto A, ponto B, não muda absolutamente nada o trajeto. É sempre o mesmo trajeto diariamente. São Paulo, Minas, Minas, São Paulo. Os mesmos
local de carregamento e de descarga. Obrigado. Então é muito fácil você controlar o dia a dia dele em cima de consumo. E eu comecei a perceber que ele estava fazendo uma média de 3,4. É um veículo que roda com carreta 3 eixos, carga extremamente leve, com médias inclusive de voltando vazio. Então é uma média que a gente controla bem. E ele começou a apresentar no GoBrax e até mesmo na boca do tanque 3,4. Eu comecei a alertar eles e falei, olha, esse caminhão, deixa eu verificar como é que está a performance do motorista. Ele está tirando nota 99, 100, então ele é um motorista que está conduzindo perfeitamente dentro dos parâmetros da GoBrax. Ok, então o motorista a gente está eximindo da culpa. Vamos analisar o caminhão. O caminhão ele tem uma performance de fazer quanto? Legal. Ele tem autonomia facilmente, numa operação como essa, de fazer um 4, 4,10, 4,15. Então nós temos um parâmetro do fabricante, vamos dizer assim. Sim. Então isso também eu busco. E aí eu falei para eles, não, então se não é o motorista, o caminhão está fazendo uma média de 3,4, então ele está muito abaixo do que eu preciso. Manda para a Volvo. Mandamos para a Volvo, ele não apresentava nenhuma mensagem no painel, ele estava em condições perfeitas, não tinha falha, não tinha nada, o caminhão não tinha perda de força, nada. Tecnicamente o caminhão estava perfeito. Mas a GoBrax estava me avisando com os números de que não, esse caminhão ele precisa passar numa concessionária para verificar todo o sistema de injeção, o sistema de mapeamento de curvas de aceleração, ou seja, inclusive regulagem de válvulas. Chegou lá, os caras, mas o que o caminhão tem? Não, ele não tem nada. Não, mas o Andrei mandou aqui ver o que ele tem, porque ele simplesmente não está fazendo a média que ele precisa. Então vamos olhar, o Andrei está mandando. É mais ou menos assim. Sim. E como eu tenho plano de manutenção com eles, é um relacionamento de anos, né? Então eles, tá bom, vamos botar lá, espetar o aparelho no caminhão. Então vamos regular a válvula já para, vamos cercar todos as possibilidades. Filtro, válvula. Tudo. Olharam o filtro de combustível para ver se não estava saturado, verificaram todos os filtros, regularam válvula, passaram aparelho, mexe daqui, mexe dali. Sempre tem um pelinho aqui, um pelinho ajuste ali, fino, né? um ajuste aqui. É máquina, né? Deram uma volta com o caminhão, tá tudo ok. O caminhão voltou para a operação, tá fazendo nesse momento 4,30. 4,30. É importantíssimo isso que você está falando, André, dividindo com o nosso público, porque a Scarpress chegou num nível de trabalhar preditivamente. Isso. Né? Não é preventiva, é preditivamente. Então, através da nossa solução, você conseguiu identificar, e aí, assim, é ser gestor isso, né? Analisar no fino, analisar o detalhe, ver quando a curva começa a cair, não espera cair, né? Então, já tomou uma providência e que resolveu e trouxe o veículo de novo para o patamar de excelência que a gente estava tendo na operação. Isso é ser preditivo. Então, poucas transportadoras hoje operam com a predição. E isso muda o jogo, né? Você consegue ser mais eficiente, o tempo de setup na revisão é menor. Então, assim, a gente sabe que o caminhão parado é um prejuízo para o transportador. Então, quando você faz pequenas intervenções em momentos que é possível, porque você não afetou a tua operação para fazer isso, você fez no momento que o veículo estava disponível, Isso. preditivamente. Isso. Então você não ganhou só no combustível, você ganhou na produção, né? Na valorização do seu ativo no final da vida útil dele. Então são N situações e variáveis que são, às vezes, na maioria das operações incontroláveis, que quando você começa a utilizar a ferramenta de uma forma gerencial, analítica, como você tem feito, você consegue elevar o nível da operação, maximizar os resultados, né? E todo mundo ganha com isso, porque você deixa de deixar dinheiro na mesa, né? Sim, deixa eu pontuar bem. Vamos um pouquinho, agora vamos falar de número mesmo. Essa mudança de 3.4 para 4.3, ele me apresentou um resultado de R$200 de economia por abastecimento. Uhum. E esse caminhão, ele abastece todo dia. Então faz a conta. R$200 vezes os 30 dias, porque eles trabalham de domingo a domingo essa operação, com motoristas, com folguistas, R$200 por dia. É fácil fazer a conta. Sim. Só nessa
nessa dica que a Golbrax me deu, e eu fui em cima, aí sim com uma medida já para poder resolver esse consumo. Como você estava falando em números, né? Se a gente for falar lá R$6.000, eu acredito que ultrapassa o lucro líquido de muitas placas hoje que operam no transporte rodoviário. Você não deixa isso limpo no final do mês. Eu pago o financiamento de uma carreta com esse valor. Exatamente. Imagina, então, olha só, isso estava indo embora. Se eu não tenho essa informação, é lixo. É exatamente o que eu falo, deixar o dinheiro na mesa, né? Porque você, de uma certa forma, você estava controlando a operação, você podia demorar 30 dias para perceber isso ou um dia. Instantâneo. Né? E a plataforma te dá essa condição de você ver no dia. E justamente você tem um controle fino, você tem esse apreço e essa governança de olhar diariamente, você conseguiu alertar e tomar as providências preditivas. Eu acho que é fantástico esse exemplo, viu? Muito legal. Eu acho que isso é um corte muito importante aí, produção. Já está marcado, o Rafa já marcou o corte ali. Para ir para o ar, porque assim, o público que vai nos escutar, eu acho que vai tirar bons insights aí. Sim. E é muito legal ver que vocês estão usando ativamente a nossa plataforma. Isso é um exemplo da ScarPress, mas serve para muitas outras, né? Já que a ferramenta proporciona isso, por que não usufruir disso, né? Exatamente. E eu acho que eu estava meio quietinho aqui só prestando atenção na conversa, que tá boa, né, Bob? Mas é muito bacana ver que a gente tem um exemplo próprio de que realmente a Golbrax consegue influenciar dentro de uma empresa no sentido financeiro e gerencial. Sim. Desde a governança com os funcionários, no caso dos motoristas, com o financeiro, que seria o nosso ganha-ganha, vamos dizer assim, né? Uhum. Na verdade, a gente tem uma brincadeira dentro da ScarPress, que na verdade a Golbrax, a gente não ganha, a gente deixa de gastar. É isso aí. A gente vai um dinheiro que não sai do caixa, vamos dizer assim, então tem um controle muito maior envolvido, né? Só que a gente entra num ponto muito bacana, que é sobre toda essa tecnologia, a funcionalidade que ela oferece e os benefícios que ela traz para a empresa e para os próprios motoristas. Mas acho que daí a gente entra numa questão que eu queria comentar contigo, Ronaldo, que é a implantação do Golbrax dentro das empresas e como é que foi a implantação com as marcas, já que a gente, como tu comentou, é tudo baseado no manual, né? Sim, de cada marca, na ficha técnica de cada um deles. Essa jornada ela é uma jornada bem desenhada pelo nosso time, né? A gente tem uma equipe de Customer Success, né? De atendimento ao cliente, que tem uma jornada a ser cumprida após fechamento, quando o comercial passa o bastão, essa equipe entra com uma reunião de kickoff, com as reuniões 1, 2 e 3 de desenvolvimento dos gestores que vão estar utilizando essa ferramenta. E dali para frente a gente começa um voo cruzeiro que mensalmente a gente tem um encontro com as empresas para falar de resultado, apontar, né, o que foi muito bem feito naquele mês e o que precisa ser corrigido. Então, isso traz também a governança da transportadora para um outro nível. Porque uma coisa é plugar uma solução no veículo e você não dá assistência, né? Não desenvolver o transportador a utilizar essa ferramenta. Então, diferente do que o mercado faz, a Golbrax hoje ela anda de mão dada com o transportador todo momento e a gente tem encontros já pré-definidos e agendados, são 12 encontros mensais. Não impede que sejam 13 ou 20, mas são mínimo 12, a gente exige isso, né, quando a gente fecha o contrato, para que a gente possa desenvolver as operações e trazendo uma high performance como a ScarPress está hoje. Então, porque tem uma jornada inicial que é muito difícil, que é a mudança de mindset do gestor, do motorista. A gente foi criado, né, nessas quase 3 décadas de transporte rodoviário que eu tenho, a gente sempre foi condicionado, treinado a medir motorista por média de consumo e por trans time. São 2 bons indicadores, mas eles não fazem a excelência da operação sozinhos. Caso a gente pode dizer que esses 2 parâmetros de análise de motorista é uma cultura um pouco ultrapassada para os dias de hoje, né? Isso.
ela ficou ultrapassada por quê? Porque a gente trouxe tecnologia para o jogo. A gente consegue medir a eficiência do motorista trecho a trecho, quilômetro a quilômetro. Então, independe se ele está carregado, se ele está vazio, se ele está numa estrada de chão, ou se ele está numa estrada rodoviária, né? Se ele está virando para a direita ou para a esquerda, ele tem que tirar o melhor do veículo naquele momento. Então, quando a gente fala em média, né, você está falando em média, né? Agora, se você está falando de performance, high performance, trecho a trecho, aí a gente entra com um diferencial importante, que é mostrar o quanto aquele motorista está extraindo da máquina em relação àquele relevo para angariar maior resultado. Então, o motorista consegue se desenvolver, né, e analisar nos aplicativos, no momento que ele para o veículo, o quanto ele desceu aquela serra sem pisar no freio, né? O quanto ele utilizou o freio motor, o quanto ele teve de excesso de velocidade, o quanto ele usou o giro, o início da faixa verde ou o final da faixa verde de acordo, né? Então ele consegue ter feedbacks instantâneos e a nossa IA joga para ele as receitas de como ele tocar naquele trecho de uma forma na high performance. Então, assim, trazendo o melhor resultado para o negócio. Então, essa implementação ela é muito importante. Foi um bom ponto que vocês tocaram, porque é um momento também difícil para os dois lados. Não Sim. só para a Gobrax, mas para o transportador. Um período É um de período adaptação, de turbulência, de adaptação, de resiliência, porque você está mudando a forma de gerir o negócio. Você está trazendo tecnologia para a mesa e a tecnologia precisa de interpretação, precisa de entendimento, precisa ser tomadas decisões, né, rápidas para corrigir rota. Então, esse momento é um momento onde é muito cheque, né? Você está checando o teu fornecedor, o teu fornecedor está checando você, teu motorista está checando realmente se você está analisando os dados, se você está querendo só controlar ele ou você está querendo desenvolver. Essa é uma grande sacada que eu acho que assim, o público que está nos escutando, que está pensando em colocar, que está deixando dinheiro na mesa, né? não tendo a Gobrax a seu favor, é muito importante entender que não se controla mais o motorista, você desenvolve o motorista, você traz o motorista para a visão de gestor. E isso poucos estão fazendo, e quem está fazendo está tirando muito proveito e eficiência desse momento. Então, tudo isso que a gente falou se resume numa esteira, né, num cronograma muito bem definido, já com 10 anos de experiência em implantação. Então, a gente está chegando num nível de maturidade muito importante para implantar esse processo de desenvolver as pessoas. Temos uma área de capacitação e crescimento que é tocada por um profissional excepcional, que teve mais de 32 anos à frente de grandes montadoras, né, viajando o mundo, fazendo implantação de projeto de novas marcas e modelos, entregas técnicas, desenvolvimento de motoristas. Então, esse profissional, que é o Marco Taborda, ele conduz um time de especialistas que, com todo esse know-how, leva para o transportador conhecimento e educação. Então, a gente acredita muito na Gobrax que a educação muda o jogo. E a gente vem trabalhando fortemente nas implantações, educando não só o motorista, mas o gestor de frota, quem quer acompanhar esse processo de mudança, de revolução no transporte rodoviário de carga, tem essa possibilidade, quando vira cliente da Gobrax, de ter essa academy a seu favor. Então, é muito importante isso, porque ela não é só uma solução, né, que você pluga no veículo, é uma experiência que o cliente tem a todo tempo quando ele está dentro da nossa carteira. Eu acho muito bacana como vai de encontro, né, Bob, a visão da Gobrax e da Scarpress em relação aos motoristas, a profissionalização desses motoristas, a educação desses motoristas. Porque hoje, dentro da Scarpress, a Gobrax virou um padrão. A gente já, desde que nasceu a Scarpress, a gente tem uma cultura do padrão Scarpress. Uhum. Desde o cuidado com o veículo, a educação com o cliente, aquele fino trato, vamos dizer assim. Claro. E hoje,
com a GoBrax a gente tem uma questão de que a gente consegue ter um padrão do que seria um motorista qualificado a exercer a profissão dele, igual tu falou, em determinados trechos, aquele motorista que vai ficar atento, fazer as correções que ele precisa fazer, ele vai ouvir o gestor e o gerente, vai corrigir o que ele precisa corrigir para se tornar um profissional melhor. E acho que vai muito de encontro com o que o Andrei pensa para a Skypress em relação a essa profissionalização dos motoristas, né? Sim, muitas vezes a gente tem, como gestor, essa vontade, enxerga que realmente o caminho é esse, buscar uma ferramenta, uma tecnologia que vai nos ajudar a ter mais cuidado, tanto com a pilotagem, quanto com o consumo, quanto com os números e o dinheiro em cima da mesa. E só que, às vezes, quando você vai repassar isso para o motorista, num primeiro momento vem a negação. Eu não vou chegar no horário, eu não vou conseguir, eu dirijo assim há 30 anos. Então, vieram vários argumentos contra vamos falar contra a GoBrax, vamos falar assim. Virou um inimigo público imediatamente. Uma barreira, né? Uma barreira. Aí, claro que aí nós temos que tomar algumas atitudes, onde eu quebrei bastante a cabeça. Já tinha identificado que a ferramenta era sensacional, mas precisava fazer com que eles enxergassem isso. E eu comecei a um processo de implantação de um cashback. Sensacional essa ferramenta que tem dentro do aplicativo, onde eles têm na palma da mão o sistema da GoBrax também, pontuando para eles a pilotagem do dia. E, no meu caso, na minha empresa, eles iniciam um mês com R$1.000 de premiação. Legal. Então, dessa forma, eu consegui cativar eles. Eu sempre brinco, né, com os clientes e amigos que o órgão mais sensível do ser humano é o bolso. É o bolso. Né? Quando você mexe ali... Eu concordo, porque eu lembro muito bem... muda o ponteiro. Eu lembro muito bem quando eu era peão, chão de fábrica também, e quando vinha algum benefício por algum serviço bem feito... Pelo extraordinário, né, André? É importante falar que é o extraordinário. Exato. E aí eu ficava muito feliz. Então, quando eu implantei essa premiação, esse cashback, eu gosto de falar, eles começaram a se interessar. Porque vários... mas eu não vou conseguir. Não, então, vamos lá. Tem os vídeos, tem os profissionais... Eu deixei aberto para eles procurarem, inclusive, ajuda de curso de pilotagem que as montadoras fornecem. Então, a gente deixou todas as ferramentas possíveis para eles. E os primeiros que começaram a se interessar, começaram a ganhar o cashback e mostrar para os demais. Os influenciadores, vamos dizer assim. Sim. Um começou a influenciar o outro e dizer, olha, é verdade, cara. Vira uma competição saudável, né? Totalmente, totalmente. E aí começou a aparecer os números, eles ganhando cada vez mais cashback e o consumo do diesel cada vez mais caindo. Então começou um ganha-ganha, né? E aí, claro que a gente foi puxando sempre eles na responsabilidade. E eu também, hoje... a GoBrax virou, inclusive, um medidor, vamos chamar assim, de capacidade profissional. Uhum. Porque o motorista vem, ele passa por todo o processo seletivo do nosso RH, e aí ele assume um caminhão e a gente deixa sempre bem claro, olha, você vai ser medido por um sistema da GoBrax, onde, enfim, a gente explica tudo para ele. Legal. A gente ensina como que faz e a gente coloca ele num processo de experiência ali de 3 meses para ele se adaptar. E, infelizmente, vamos dizer assim, até hoje, um motorista, ele passou por todo esse processo, todos os cursos, todas as dicas, e chegou no final, ele falou... eu não consigo fazer. Porque os números não vinham. Não vinham. E todo dia a gente conversava com ele, a gente fez todos os...
e os números não vinham. Aí até que ele chega e falou, eu não consigo, eu não tenho paciência. E eu vou falar uma coisa para vocês. Se o motorista... A primeira dica que eu dou para os motoristas, precisa ter paciência. Paciência. Aí o resultado vem. As multas diminuíram drasticamente. Acidentes diminuíram drasticamente. É a segurança, consumo né? de pneu de tração, consumo por frenagem desnecessária. Lona de freio. Suspensão, a carga. Nossa, eu lembro muito bem, o cliente chegava lá, a carga tombada dentro do baú. E a gente trabalha com carga paletizada, carga de e-commerce. Chegava lá Sensível, né? na parte traseira, porque a gente tem vários bitrens, né? Lá na parte traseira, se o motorista tem uma pilotagem muito agressiva, sacode bastante. Aderna, né? E aí tombava, vinha foto. Olha, carga tombada, isso aqui é a pilotagem do motorista. Tu consegue puxar no rastreador se ele teve frenagem brusca, porque a carga tombou para frente, para o lado. Enfim, quando ia ver, realmente teve várias ocorrências. Com a GoBrax agora, isso zerou. Sabe o que é zerar? E outra coisa... quando você para pensar todas essas ocorrências, tudo isso que pode acontecer numa pilotagem mais agressiva, imagina a quantidade de economia que a gente está tendo. Isso para mim está muito claro. Eu gosto de puxar, por exemplo, o exemplo do caminhão que o Bob dirigia. Eu puxo os números, os resultados dele hoje, lembrando que a nossa operação ela é espelhada. Exatamente a mesma sempre. Eu puxo os números do caminhão hoje e eu puxo os números dele antes da GoBrax, é assustadora a diferença. Porque nós estamos falando já é um exemplo diferente daquele que eu te mandei. Agora eu estou falando de caminhões que fazem o Nordeste. O Nordeste. Que é um long haul, né? Depois da GoBrax, eu estou tendo economia, sem brincadeira, eu estou tendo economia por viagem de R$2.000. É isso aí. Por viagem. Isso, gente, eu tenho como comprovar. Então, assim, é muito gratificante mesmo essa tecnologia na empresa. E essa gamificação, né, o motorista podendo ver, né, no caso aqui na ScarPress, sai com R$1.000 e ele podendo ver se ele está mantendo os R$1.000, né? Porque a gente fecha o dia, a gente atualiza o saldo. Esse daí é uma... E ele se incomoda porque ele vê o quanto ele deixou de ganhar. Né? Exato. Eles brigam por R$3. Se a gente recebe mensagem, eu e o Bob, eu acho que principalmente eu e o Bob, a gente recebe mensagens diárias. Bob, eu tô perdendo R$18, Bob, o que eu faço? R$3, Bob. Mas olha aqui, ó, eu não fiz, Bob, eu não fiz, tá tudo certo. E o bom de tudo isso, né, é que ele consegue recuperar se ele trazer o caminhão para dentro da direção defensiva econômica. Mas igual tu comentou, eu acho que lidar com a cabeça do motorista, eu acho que é a parte mais difícil. Porque mesmo que a gente entende facilmente que eles têm essa possibilidade de recuperar esse dinheiro perdido. Mas para a gente conseguir explicar para eles que você não perdeu, você está deixando de ganhar. Ou seja, você tem a possibilidade de ganhar isso novamente. Isso aí. É só trabalhar e fazer o correto. O mês está aberto. O mês está aberto ainda. Quando chegar lá no dia 30 ou 31, dependendo do mês, aí sim, tu vai saber o que tu perdeu. Mas até lá... Tá em aberto. Vamos lutar por isso? Esse jogo, né, da gamificação, né, da premiação ou da bonificação, tem empresas que gostam de mudar a nomenclatura, ele é interessante, porque eu vou contar um fato aqui descontraído. Eu recebi uma ligação, caiu no meu ramal, por coincidência, lá na GoBrax, a esposa de um motorista. E me veio esse insight quando você falou que você economiza R$2.000 por viagem. E esse cara, ele naquele mês, ele estava viajando para o Nordeste, foi aí que me veio o insight, e a esposa dele caiu lá no cartão, né, que a empresa pagava os benefícios, R$800. Ela ligou lá para entender, caiu 800 e deveria ser 1.000. A GoBrax ficou com esse dinheiro. Falei minha senhora, nós não operamos, né, financeiramente a plataforma, né, tudo através do cliente. Então eu expliquei para ela e falei assim,
eu não posso te falar o que ele fez de ela, queria saber o que ele fez de errado ou não, né? Você liga na empresa que eles podem te dar maior informação, mas eu acredito que o seu marido pode explicar. Olha onde é que chega. Cara, e aí, né, eu era muito amigo do gestor das transportadoras, liguei para ele e falei, vai ligar uma senhora aí, tá braba aqui, que faltou 200 no rancho lá. Eles começam a contar com esse valor. E aí, né, a esposa dele, eu não sei como se referir, mas o motorista ligou. Falou, Ronaldo, precisava te falar, cara, eu não estava muito bem, porque eu estava numa situação complicada, e realmente eu não fui um motorista que eu sempre fui. E eu fui ver a nota desse cara, ele sempre foi acima de 90, 95. Então ele sempre levava muito ao pé da letra a direção, e por alguns problemas particulares ele não estava legal e deixou. E as esposas dos motoristas, a gente sabe que é uma prática, né? Elas ficam com o cartão de compra. Então a gente traz mais um aliado, né? Mais um gestor para o negócio que é intangível. Então ali eu percebi o quanto a gente estava afetando, né, a vida das famílias, né? Das pessoas ligadas ao transporte. Em mais pessoas, né? Como a gente tem histórias bonitas de motoristas que, no caso da Scarpress, o cara pega os R$1.000 e transfere para a faculdade do filho. Sim. Paga a faculdade do filho, né? Paga um curso de inglês. Então, assim, a gente tem vários depoimentos desses, né, nesses anos todos de Gobrax, onde a gente muda, né, a forma de viver de uma família, remunerando de uma forma justa, né, eficiente, fazendo não só o profissional ser melhor, mas a qualidade de vida dele também. Então, é um jogo, né, uma gamificação muito legal, saudável, que traz o motorista para um outro nível profissional. Agrada todo mundo, né? Então, assim, a esposa que vai fazer o rancho, ou vai pagar a faculdade do filho, ou o curso de inglês, ou, né, comprar algo diferente, fazer um churrasquinho, enfim, é uma renda extra. E é importante dizer que o motorista extraordinário, ele tem que ser remunerado diferente. Concordo. Né? Porque a gente exige tanto, né? A carreira de motorista, lá atrás, quando eu comecei, quando eu era gurizão, né? E o Bob pode confirmar isso, a gente tinha o sonho da liberdade, você conhecer o país, né? O Mercosul, de uma forma que, pô, você faz teu horário, você anda e tal. Hoje o motorista ele tem muito mais responsabilidade do que um gestor, né? Ele está com 2 milhões ali de carga nas costas, ele está com 1 milhão de patrimônio da empresa, ele está com a vida dele em jogo. Com certeza. Né? E como ele está conduzindo tudo isso? Né? Com técnica, com maestria ou no vamos que vamos, deixa a vida me levar? Então, o motorista se desenvolver através da tecnologia, eu acho que assim, o aplicativo da Gobrax é um EAD para motorista. Né? Se você seguir fielmente as regras que estão ali do jogo e você se monitorar, você vira um motorista de excelência. Então, o que as empresas vêm fazendo junto com a Gobrax de proporcionar o desenvolvimento do motorista é fantástico. Então, legal porque dentro do aplicativo ele mostra onde é que tu está errando, né? Exatamente. No momento ali que tu olha o aplicativo aqui, você está deixando de ganhar R$10 por esse motivo. Então, tu já sabe onde é que tu tem que corrigir. Então, isso que é fantástico. Eles vêm, eles olham e dizem... E é no momento, né? Ele desceu a serra, ele para lá tomar o café dele, ele olha, né? Não fui legal aqui, fui legal aqui. E às vezes ele recebe a ligação do Bob lá, né? Falou, o que está acontecendo, meu querido? Esse dia o pezinho está pesado, né? Por que está fazendo excesso de velocidade? Por que está com o caminhão ligado parado? Né? Então, quando o motorista ele tem essa conversa de alto nível e ele pode constatar com fatos e dados que o Bob não está falando nada além do que está lá no painel, né, dele, muda o jeito. Uma brincadeira, há uns tempos atrás, há uns meses atrás, alguém foi fazer uma viagem aí, quem recebeu a ligação foi ele. Boa. O pedal tava meio pesado. Tava com o sapato, não era o mesmo, né? Tinha perdido o jeito. É que, né, ele falou, não, é que eu dirigi um Volvo, me botaram em outro caminhão aqui agora, perdi o Bob jeito. O Bob trocou a marca do sapato, aí o peso era diferente, né?
eu. Não, mas é muito legal a gente ter essa conversa sobre a questão dos motoristas, porque até anotei um ponto aqui que acaba virando uma pergunta que Claro. acho que todo mundo sabe, que a gente já deixou bem claro que o nosso foco é levar informação pros motoristas também, justamente com o podcast, porque eles estão na estrada, eles estão ouvindo, eles estão conversando, então é legal gerar esse entretenimento entre eles. Sim. E uma pergunta que eu achei realmente bacana, tanto para o Andrei em relação à Scarpress, quanto para o Ronaldo em relação à GoBrax, é por que o foco do transporte hoje tem que ser o motorista? Já que a gente vem falando tanto do motorista. Por que a gente precisa focar tanto no motorista? Olha, os números por si só falam, né? Nos últimos 10 anos a gente perdeu 1,5 milhão de motoristas entrando no transporte rodoviário de cargas. Nossa média de idade de motorista hoje está acima dos 50 anos. Então, isso nos acende um sinal de alerta importantíssimo, né? Vai faltar motorista. Já é um problema mundial, né? Não é só uma particularidade do Brasil. Não. Então, por que a gente está batendo tanto na tecla de desenvolver o motorista, de fazer ele ser um profissional melhor? Porque quanto mais os motoristas que estão na ativa tiverem uma vida digna, uma qualidade de vida, né, ser remunerado à altura da sua dirigibilidade, vai fazer com que novos motoristas se apaixonem por essa profissão que é tão linda, né, e essencial para a economia de um país. Então, somente a educação, né, vai trazer. Porque vocês vejam, é legal falar não só de números, mas materializar isso para os motoristas. Os caminhões de 10 anos para cá viraram máquinas sensacionais. Hoje, talvez, né, a maioria, talvez não com toda certeza, a maioria das pessoas não tem um carro com tanta tecnologia embarcada Exato. e tanto conforto Tem os caminhões como hoje os em dia. caminhões hoje as marcas proporcionam, né? Então, quando você vê isso, o investimento que as montadoras fizeram nos veículos, trazendo veículos mais seguros, que fornecem facilidades de dirigibilidade e o conforto extraordinário. Se traz os rastreadores que estão ali a favor da segurança do motorista, você traz vídeo, você traz telemetria, você traz soluções de performance como a GoBrax. Tudo se desenvolveu nesses últimos 10 anos. Sim. Né? Se a gente for bater uma foto lá atrás, quando o Bob dirigia e como o Bob gestor agora, é totalmente diferente. Né? É muito diferente. Então, trabalhar no protagonismo do motorista, como a gente bate muito nessa tecla, vai fazer com que a gente traga a atenção dos jovens para que eles queiram experimentar e trabalhar com a sensação de ser motorista, de ter essa visão de herói, né? De você atravessar um país, de você Por influência, atravessar, né? o Brasil todo, né? O Mercosul todo, levando e trazendo, né, alimento, ou tecnologia, ou imóveis, ou tudo. Né? Nessa mesa aqui, nada chegou aqui de helicóptero ou de avião apenas. Teve que passar por um caminhão. Acho Exatamente. a gente isso é muito bonito. Se muito está legal. na mão, veio de caminhão. Exato. Então, a gente tem que valorizar essa classe, né, que é uma classe que está na estrada. Eu deixei de ser motorista pela infraestrutura que o país tinha. Né? Então, eu lembro muito bem quando eu decidi a não querer mais ser motorista. Eu fiz uma viagem de Curitiba para Imperatriz do Maranhão. Atravessou literalmente o Brasil. E naquela No época... Brasil, né, A 153 ali hoje eu pecado. tenho 47 anos. Naquela época eu era moleque. Era no guia 4 rodas, você tinha que acompanhar a placa, você tinha que parar no posto, você tinha que perguntar. Cara, um moleque de 22 anos vai aonde, né? Então, assim, mas eu fui, fiz a viagem, não peguei um posto com estrutura bacana para você tomar um banho, você jantar, é tudo caro, é mal feito, né? A segurança é horrível. Então, assim, estradas em péssimas condições, trechos bons, trechos ruins. Então, assim, é uma mescla de insegurança, né? De segurança não só viária, mas segurança... Não só a segurança viária, mas a segurança da pessoa física e da carga.
Então você está exposto a bandido, você está exposto a uma série de coisas que você, saindo do teu trabalho das 8 às 18, você não tem isso. Você vai dormir em casa, você vai tomar teu banho quente, Exato. Você vai ver a sua família, né? O outro dia você pega seu carro ou seu ônibus e vai trabalhar. Você repete essa rotina. No motorista é tudo muito dinâmico. Você não sabe onde você vai parar. Você não sabe se tem um posto com estrutura pela frente e tal. E eu vivi isso na pele. Então, pegando resumidamente, para cravar essa questão, a gente tem que olhar para o motorista de uma forma diferente. Tudo se desenvolveu ao redor do motorista, mas ninguém olhou para o motorista como protagonismo. Que se ele pisar errado lá no pedal do acelerador, a gente vai saber aqui. Mas a gente tem alguém para repor ele lá, se ele não quiser mais estar com a gente, ou se a gente não quiser mais que ele esteja com a gente. O caminhão não se dirige sozinho, ainda e talvez nem... não, nem eu acho muito difícil. A gente está há alguns anos, muitos anos, eu arrisco dizer em décadas, que dificilmente a gente vai ver isso aqui no Brasil. Difícil. Tá? Mas, enfim, o motorista, então, ele tem que ser tratado com dignidade, a gente tem que dar infraestrutura para ele, né? O Estado, que a gente paga tantos impostos, né? Que são sócios dentro das nossas empresas, eles têm que proporcionar esses recursos mínimos de segurança e de infraestrutura para o motorista. Mas como a gente sabe que o Estado é um problema, né? A gente eu não faço apologia aqui à política, mas a gente tem anos de vida e a gente sempre viveu as mesmas situações, que é a falta de estrutura. As empresas têm que mudar o mindset e têm que começar a buscar a educação, trazer um ambiente como vocês têm na ScarPress, de desenvolvimento, de recompensa, né? Porque recompensar os esforços extraordinários trazem lucro, trazem maximização, trazem a fidelização das pessoas com a marca, trazem o cliente, né, enxergando a autogovernança da transportadora. Então, assim, o motorista, para mim, é a peça-chave, né? Se não tiver motorista, não tem o transporte, né? Então, a sinergia que as empresas hoje têm que ter de buscar o desenvolvimento do motorista, eu acho que é o ponto-chave, e quem está fazendo diferente vai chegar lá na frente diferente. Então, nós temos aqui um empresário hoje que falou com todas as letras o quanto maximizou os resultados, o quanto melhorou a segurança, né? O quanto a empresa cresceu, né, no seu share, né, com a fidelização de cliente, trazendo os novos clientes para dentro da carteira. Então, tudo isso parte do quê? Da gente olhar lá a condução do motorista. É o nosso share, né? É o nosso negócio. Caminhão, motorista. Não dá para a gente olhar para outras coisas antes de olhar para isso. E é um diferencial, porque comercialmente falando, quando eu falei sobre a GoBrax, ou sobre tudo que a GoBrax controla dentro da empresa, para o meu cliente, quando eu falei para ele ficou bem satisfeito, porque ele disse: Andrei, isso aí vai refletir em um transporte de qualidade para a nossa empresa. Com certeza. E ele já, na hora, ele já percebeu isso diante de números e diante de resultados já que está acontecendo com a chegada dos caminhões lá no Nordeste, com muito mais segurança, muito menos eventos. E isso traz a qualidade do nosso serviço também. E um ponto importante, né, Andrei, quando a gente fala dos clientes, né? O cliente é cada vez mais exigente, né? O cliente exige da gente a high performance. E você tem clientes importantíssimos na sua carteira, né? Multinacionais renomadas que tocam o e-commerce hoje, né, em alguns países do mundo. Então, quando você chega e demonstra para ele que você tem um cuidado com o motorista, que você tem uma solução disruptiva, que está baseada nos 3 pilares do ESG, né? Que você preza pelo meio ambiente, pelo social, né? O meio ambiente, a gente reduzindo a emissão de CO2, reduzindo o consumo de combustível, o social, né, trazendo o desenvolvimento do motorista, desenvolvendo o profissional, reduzindo o número de sinistros, que consecutivamente reduz o custo da máquina pública na saúde, né? E na governança, com relatórios e tomadas de decisões rápidas, né, versáteis, que trazem a empresa para outro patamar. Quando você chega na mesa e fala com os seus clientes que têm um renome importantíssimo no mercado e demonstra, empacota tudo isso e fala assim: ó, eu estou tocando minha empresa dessa forma, estou administrando assim.
você é enxergado como um empresário diferente. Como um empresário inovador, como um empresário que está na vanguarda. E isso, eu fico muito contente de ter esse papo com vocês aqui hoje e a gente falar abertamente de números, de experiências, do quanto a gente conseguiu trazer de resultado. É satisfatório porque é essa a nossa missão. Economizar 1 bilhão de litros de diesel até 2030. E isso, eu tenho certeza que a gente vai bater antes. Né? A gente já está com números muito agressivos e isso só vai acontecer porque a Scarpress está fazendo esse trabalho, como outros mais de 2.000 clientes nossos estão aderindo a essa esteira de inovação e tecnologia e protagonismo do motorista. Então, parabéns pela empresa, parabéns pela gestão que vocês têm hoje na Scarpress. Eu acho que vocês, juntamente com o nosso time, a gente aprende muito com vocês. Né? É importante falar isso, que é uma troca. Né? A gente não só traz solução, mas a gente também encontra solução na Scarpress. E isso é uma troca justa de duas empresas que estão na vanguarda e estão buscando cada vez mais a excelência. Eu acho que como o Andrei falou, ele representando a Scarpress hoje, a gente não tem clientes ou fornecedores, né? A gente tem e constrói parceiros. Parceiros, isso aí. Hoje a GoBrax virou um desses parceiros. Acho que infelizmente a gente está encerrando aqui, todo mundo tem mais compromissos ainda, a conversa está muito bacana, mas eu tenho um último ponto aqui, porque eu acho que desperta a curiosidade tanto do parceiro Scarpress quanto das pessoas que estão ouvindo. Se a GoBrax tem alguma novidade para a gente? Quais são os próximos passos da GoBrax? A gente tem algumas novidades. Algo que possa ser revelado ainda, né? Não, nada... Eu falo assim, a gente está sendo acompanhado, né? Isso é gratificante também, acompanhado na lupa pelos nossos concorrentes. Então, assim, no final do ano a gente vai lançar alguns produtos novos que vão trazer maior governança na esteira de combustível, né? Na esteira de segurança e principalmente na condução do motorista. Então, eu não posso abrir maiores detalhes, né? Porque a gente está pilotando isso ainda, né? Claro. Está agora em prova de valor, prova de conceito, mas em breve a Scarpress, como um cliente querido, parceiro, né? Como vocês falam, vão receber em primeira mão esses produtos para vocês também degustarem e entenderem como vai melhorar ainda mais, como a GoBrax consegue melhorar ainda mais o nível de gestão. Mas vem produtos legais que vão revolucionar ainda mais o mercado de transporte rodoviário. Vamos ficar atentos e ansiosos, né, Bob? Legal. Porque a gente que vai cuidar desses momentos aí. Nós vamos ter que lidar com isso. O Bob já vai querer um treinamento antecipado, né? Opa. Eu acho que antes de lançar, acho que a gente tem que ir lá na GoBrax para conferir. Tem que A gente chamar, já faz algumas... Fala para a Cris e para o Guilherme lá que você está querendo fazer a preditiva, né? Já. Ronaldo, eu queria te agradecer de coração mesmo ter topado participar desse nosso projeto que hoje é o Chama PX. A gente está nas nossas fases iniciais ainda, esse é apenas o nosso 3º episódio. Tá tomando forma, tá tomando corpo e a gente espera que isso seja disseminado por dentro do nosso público hoje, que é o pessoal que trabalha com transporte e logística. Muito obrigado mesmo por disponibilizar esse tempo, a conversa eu acho que foi muito bacana. Obrigado, Rafa, de novo, mais uma produção. Eu é que tenho que agradecer, né, o convite, estar aqui com um cliente, um parceiro importante e principalmente dizer que o projeto é muito legal, né, que é bacana ter esse contato direto com o público de transporte, principalmente o motorista, e dizer que a gente vai ajudar vocês a impulsionar nas redes sociais, né? Pode marcar o meu @ lá, que é LemesR23. Show de bola, obrigado. A GoBrax, né, em todos os canais que a gente está. Vamos ajudar a divulgar, porque é através da educação que a gente vai mudar a forma de gerir o transporte hoje no Brasil. É isso daí. Isso aí. Muito obrigado pelo convite. Valeu, obrigadão. Agradecer o Andrei também por mais uma participação. O Bob já é de casa, vamos estar junto em todas aí, que todos os outros episódios que ainda vem pela frente.
E Isso aí. queria agradecer a galera por mais um episódio. Qualquer sugestão, siga a gente aqui, os links estão aqui embaixo. Qualquer sugestão de mais nomes a serem chamados, pessoas a serem convidadas, pode deixar aqui também nos comentários. Muito obrigado e chama PX. Valeu! Valeu. Valeu.